Olá pessoal, meu nome é Alessandro Serioli, vou falar um pouco sobre o trabalho da disciplina de Ciência de Dados da UFRN com o professor Luiz Afonso Guedes. Então o trabalho tem como objetivo a construção de um notebook em Python, utilizando análise exploratória de dados e técnicas estatísticas. O dataset escolhido é sobre doenças cardíacas, então serão verificados os comportamentos e se há alguma relação entre os vários fatores com o aparecimento dessas doenças ou falhas do coração. Então primeiramente houve a importação de algumas bibliotecas que serão utilizadas ao longo do trabalho. Em seguida, houve captura dos dados, os mesmos foram obtidos a partir do site Kaggle. Então, aqui está vendo a leitura do arquivo de entrada e exibição das 5 primeiras linhas. A partir disso, pode-se ver que existem várias informações. Então, em seguida, vai haver a limpeza e a seleção das colunas de interesse, que depois de renomeadas, foram as colunas de idade, sexo, dor no peito, variando de 0 a 3, pressão diastólica, colesterol, batimentos máximos, depressão ST, que representa uma falha que pode ser vista pelo eletrocardiograma, em situação de repouso, talassemia, que é a doença cardíaca, e se houve a falha no coração ou alguma doença cardíaca. Em seguida foram exibidas as primeiras linhas. Bom, aqui está vendo a exibição da coluna falha. A gente pode ver que ela está no tipo inteiro, mesmo sendo uma informação do tipo 1 ou 0. Aqui pelo ponto info a gente pode chegar à mesma conclusão. Então, a fim de facilitar o uso desse dado futuramente, houve alteração do tipo do mesmo. Então aqui houve a conversão desse tipo de dado. E pelo ponto IF a gente pode comprovar que houve essa conversão bem sucedida. A partir desse ponto IF também pode-se ver que não existem dados faltantes. Todas as colunas possuem 303 linhas. Mas para comprovar isso a gente usou a biblioteca MinSigno, onde pode ser comprovado isso a partir desse gráfico, dessa imagem, mostrando que não há dados inválidos. Todos os dados estão completamente preenchidos. Bom, em seguida houve a análise exploratória dos dados em si, começando com alguns histogramas, das informações de pressão diastólica, idade, batimentos máximos e colesterol. A gente tem uma noção de como os dados estão distribuídos. Bom, em seguida houve o plot da densidade e probabilidade para as características de colesterol e batimentos máximos, mostrando essa distribuição para essas características. E em seguida também houve a combinação de histogramas com densidade de probabilidade para a característica pressão diastólica. Então por baixo a gente pode ver o histograma, e essa linha contínua a gente pode ver a densidade de probabilidade dessa informação. Bom, após isso houve o uso de gráficos de violino, primeiramente para as informações de dor no peito e falha, e a partir do mesmo pode-se obter as primeiras conclusões. Primeiramente, a gente pode ver que uma dor no peito, geralmente 1 ou 2, é que está mais relacionada com a doença cardíaca, uma falha igual a 1, enquanto que uma dor no peito igual a 0, por exemplo, muitas vezes é um bom indicativo de que não haverá doença cardíaca. Então, a dor no peito realmente pode ser sim uma informação relevante na detecção de falhas do coração. Em seguida houve o plot de gráficos de violino para as características de depressão ST e falha. A gente pode ver que uma depressão ST igual a 0, que pode-se pensar que é um indicativo bom, na verdade pode estar sim relacionado com uma doença cardíaca. Bom, o último gráfico de violino plotado foi para as características de talassemia e falha. Então, a gente vê aqui que uma talassemia nível igual a 2, uma doença cardíaca igual a 2, é o pior índice para essa doença, já que onde o gráfico de violino para falha igual a true, ele está mais alargado, então é onde há mais ocorrências de doenças cardíacas. Também houve plotagem do gráfico de distribuição conjunta para as características de idade e pressão diastólica. Então a gente pode ver onde os dados estão mais concentrados. Então a gente pode ver que a faixa de idade é entre 50 e 60, nessa região aqui mais marcada e mais escura, e para a pressão diastólica entre 120 e 140 o maior número de dados. Também houve o uso de pairplot para a gente ver relações multidimensionais entre todas as variáveis e as informações. Gráficos de fatores também, primeiramente para as características de sexo e idade, evidenciando a falha, a doença cardíaca. Então, uma conclusão que pode ser obtida a partir desse gráfico de fatores é que o sexo igual a 1, que é homens,
apresentam doenças cardíacas em idades inferiores em relação às mulheres. Mais uma vez utilizando o gráfico de fatores para as características agora, dor no peito e idade, a gente pode ver que ele é menos importante, é menos conclusivo, já que a única informação que a gente pode retirar é que uma dor no peito 1 ou 2 vai apresentar falhas ou doenças cardíacas em idades também inferiores. Só que isso é meio que anulado para dor no peito igual a 3, aqui apresentariam doenças cardíacas em idades mais avançadas. Também houve a regressão linear para as características de batimentos máximos e idade, divididos pelo sexo. Bom, finalmente chegando na estatística dos dados, houve o cálculo de algumas médias, para a gente ter uma noção dos valores médios onde ocorrem doenças cardíacas. Então, filtrando pela característica batimentos máximos, a gente chega aqui, a média da ocorrência de doenças cardíacas é de 158,46. A média de idade, sem diferenciar pelo sexo, é de 52,49. Já diferenciando pelo sexo, para o sexo masculino, ela é de 50,9, confirmando o que a gente tinha concluído pelo gráfico de fatores, que os homens apresentavam falhas do coração com idades inferiores em relação às mulheres, já que é de 54,5 para as mulheres. E aqui houve a filtragem das mulheres que apresentaram doença cardíaca com idade inferior do que a média, e ordenados pelo característica da idade. A gente tem aqui essa filtragem, essa informação mais específica. E em seguida houve o agrupamento em função da idade e a descrição mais detalhada da informação pressão diastólica para essas características filtradas anteriormente. Então temos aqui valores de média, mínimo e máximo para a característica pressão diastólica. Aqui houve o cálculo da média dor no peito, onde houve doença cardíaca. A gente pode ver que realmente era ali entre 1 e 2, então deu 1,37. Também houve a média do índice de talassemia, que foi 2,12. Por fim, houve o cálculo dos coeficientes de correlação e da matriz de correlação também. A gente pode ver que os maiores índices de correlação estão entre as características de depressão e CT, com falha, obviamente, e batimentos máximos. Aqui foi plotado o heatmap para as características talassemia e depressão em CT. Por fim, pode ser obtida uma visualização mais geral utilizando o Pandas Profiling, obtendo as mesmas informações que a gente obteve manualmente, também os mesmos gráficos, os mesmos histogramas, só que de uma forma bem mais geral e mais completa. E basicamente esse é o trabalho. Obrigado pela atenção.